Boa tarde a todos, meu nome é Marina Guiar, eu sou médica hematologista, especialista em transplante de medula óssea e nós seguimos com um dos nossos debates nesse segundo dia do 8º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Hoje, agora, o tema será o protagonismo do paciente oncológico. Obrigada a todos vocês por estarem aqui. Além de ser moderadora deste painel, eu vou contar sobre a minha história como paciente oncológica. Tratar a pessoa e não a doença é o primeiro passo para que os resultados esperados sejam alcançados. E para isso, dar voz ao paciente e entender seus sentimentos, dúvidas, vontades é parte fundamental deste processo. Bom, eu vou começar agora a minha apresentação contando um pouquinho da minha história como paciente de LLA, leucemia linfoblástica aguda. Como eu já disse, eu sou hematologista especialista em transplante de medula óssea, mas hoje vocês me conhecem assim, a Marina médica. Mas não é essa história que eu quero contar aqui hoje para vocês. Hoje eu vou contar a história de uma outra menina, a história de uma criança. Uma criança cheia de sonhos, totalmente saudável e muito feliz. Essa menina cresceu cheia de planos, projetos. Inclusive, ela gostava muito de cavalo, participou de várias provas de equitação, teve o seu período de modelo, estudou muito para passar no vestibular. Ela tinha o sonho em fazer odontologia e passou no vestibular para ser dentista. Mas mal sabia ela que seus planos e projetos estavam prestes a escorrer pelo ralo. Bom, em 2006, aos 18 anos, ela foi surpreendida com um diagnóstico que mudou drasticamente o rumo da sua vida. Leucemia linfoblástica aguda de mau prognóstico. E agora, que doença é essa? Quais as chances de sobreviver? E os projetos e sonhos de toda uma juventude, aonde ficariam? Bom, ela tinha duas opções para seguir. Uma delas era perseverar, lutar de cabeça erguida, ir em busca da cura e ser protagonista da sua própria vida. E a outra opção era desistir, desanimar e deixar o medo tomar conta. Mas ela decidiu lutar e ir em busca da sua própria história. Mas pior ainda, mal sabia ela que ainda tinha coisa por vir. A leucemia foi resistente à quimioterapia, difícil de entrar em remissão, difícil de ir embora. A sua única opção de cura, então, foi o transplante de medula óssea. Mas o seu único irmão não era compatível. Então, a chance era ir em busca de um doador compatível no Redome, o banco de doadores de medula óssea. E no Redome, a gente sabe que nossa chance é 1 em 100 mil de encontrar um doador compatível. A partir daí, sua família e amigos começaram uma grande campanha de incentivo ao cadastro de doação de medula óssea. Eles fizeram folders, cartazes, divulgações, apareceram em jornais, revistas sobre vontade de viver, vontade de lutar. Uma grande movimentação no hemocentro da cidade, nunca visto antes, começou a acontecer. Várias pessoas indo se cadastrar para serem doadores de medula óssea. A solidariedade se fez presente, todos em prol de uma mesma causa, a busca por um doador compatível para essa menina cheia de sonhos. O tempo foi passando e nada do doador ser encontrado. Os ciclos de quimioterapia chegaram ao fim. A leucemia ainda estava presente, não tinha entrado em remissão. Ela não teve a chance de encontrar a sua chance de 1 em 100 mil. E não restavam, então, mais opções. Ela não tinha o seu doador compatível para fazer o transplante de medula óssea, que era a sua única opção de cura. Seria o fim? Até que seus pais, após tanto pesquisar e ir em busca de informações, outras alternativas, avistaram uma luz no fim do túnel. Eles perguntaram para o médico, e se engravidássemos novamente para tentar um transplante de cordão umbilical? E a resposta do médico foi essa.
ela não vai aguentar os 9 meses de gestação. A única opção é a quimioterapia paliativa e aguardar a morte. A vontade de viver era muito grande. E, novamente, ela se deparou com 2 opções: desistir ou continuar lutando. A fé não se abalava pelas circunstâncias ou por opiniões humanas. O interesse por saber mais sobre sua doença só aumentava. E onde tinha 1% de chance, ali estava 100% do seu esforço. E aí a família decidiu não desistir. Então sua mãe procurou outras opiniões médicas junto com seu pai e foram em busca de outros protocolos de tratamento. Sua mãe então decidiu engravidar para tentar um doador compatível através de um novo irmão ou através do sangue do cordão umbilical, e ela iniciou um outro protocolo de quimioterapia para aguentar os 9 meses de gestação. Eles não se acomodaram com aquela sentença de morte e decidiram dar chance à vida. Na verdade, 2 vidas, porque sua mãe engravidou de gêmeos. Como nem tudo são flores, e às vezes parece que o sofrimento nunca tem fim, a vida pregou mais algumas peças naquela família. O parto foi prematuro, de apenas 7 meses. Os irmãos gêmeos nasceram com um risco de vida extremamente prematuros. A quantidade de células-tronco foram insuficientes para realizar o transplante de cordão umbilical. E o pior, os irmãos não foram compatíveis. Parecia um filme de terror, uma sequência de tragédias, uma tormenta. Antes eram apenas uma pessoa entre a vida e a morte. Agora eram 3 filhos sem expectativas de vida, correndo um risco muito grande. Várias tentativas, umas atrás das outras, frustradas. Qual seria o propósito de Deus com isso tudo? Quando todas as opções humanas possíveis se esgotam, Deus começa a realizar o sobrenatural. Quando confiamos e entregamos nossas preocupações, o impossível acontece. E aqui eu quero deixar para vocês essa frase: quando passamos por tragédias, é fácil perdermos de vista as coisas boas que podem ser encontradas bem do nosso lado. E aí, os irmãos delas saíram da UTI neonatal, pegaram peso, conseguiram ficar super bem sem nenhuma sequela, voltaram para casa. Então, os 4 irmãos agora estavam bem em casa e ela estava começando a responder à quimioterapia, o novo protocolo que ela tinha iniciado. O novo protocolo do tratamento surtiu efeito e a tão sonhada remissão da leucemia, enfim, aconteceu. A curiosidade por saber mais e mais sobre as doenças do sangue só aumentava. O interesse pela medicina, então, surgiu. A vontade de ser uma médica diferente, mais humana e que já sentiu a dor do seu paciente, aflorou. E assim aconteceu. Ela largou o curso de odontologia, em qual já tinha iniciado, e Deus fez acontecer. Ela passou no vestibular novamente, e assim uma sucessão de milagres foi acontecendo. Ela fez medicina, se formou e queria muito se especializar em hematologia. E assim, ela iniciou a sua residência de hematologia no mesmo hospital onde fez seu tratamento oncológico. E agora ela adentrava o hospital como médica residente em hematologia. O seu médico agora era o seu professor. E assim ela se formou na residência em hematologia e começou também a especialização de transplante de medula óssea no INCA, lá no Rio de Janeiro. Então, sua história, ninguém muda, acredite. E os projetos de Deus para a sua vida, ninguém desfaz. E se você tem um sonho, e se esses sonhos se coincidirem com os de Deus, nada impede que eles se realizem.
Ela fez 1 ano de renascimento, 2 anos de renascimento, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. E aqueles 9 meses que antes eles achavam que ela não sobreviveria, já tinham passado 14 anos. A família, que era antes de 4 pessoas, passou a de ser 6 pessoas, com muito mais felicidade. Ela então terminou a sua especialização de transplante de medula óssea e foi para Brasília começar os seus atendimentos como médica hematologista. E hoje eu quero dizer para vocês que essa menina aí sou eu. Hoje eu atendo os meus pacientes, faço os transplantes de medula óssea em Brasília e também iniciei um projeto que é escrever um livro sobre a minha história, para que através desse livro eu possa atingir mais pessoas a se inspirarem e a não desistirem dos seus sonhos e não desistirem da sua cura. Logo, logo, se Deus quiser, o lançamento será até o final do ano e, além disso, eu também consigo atingir milhares de pessoas através do digital, através do Instagram, eu consigo mandar mensagens motivacionais como essa. Pode começar o vídeo. Os caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Nunca desista dos seus sonhos. Para tudo existe um propósito. Hoje eu posso tratar meus pacientes de forma mais empática, entendendo seus sentimentos, sabendo das suas dores, porque um dia eu senti tudo isso na pele e não desisti de lutar. Um dia eu estive do outro lado, por isso hoje eu sei os 2 lados da moeda. Hoje eu explico para os meus pacientes sobre suas doenças, tiro dúvidas, ensino, porque sei o quanto a informação é importante para o processo de cura. Conhecer a doença é o primeiro passo para um tratamento de sucesso. Então, para finalizar a minha fala, eu quero dizer que a sua dor está diretamente relacionada ao seu propósito. E o protagonismo da sua história é você quem faz. E o empoderamento do paciente faz total diferença no seu tratamento e na sua cura. E para abordarmos esse tema tão importante, eu chamo agora os nossos convidados, Heitor William, paciente de leucemia mieloide aguda do tipo M3 e gestor de saúde. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Boa tarde a todos que estão em casa. É um prazer, primeiramente, estar aqui falando sobre o meu tratamento e mostrando um pouco mais sobre o empoderamento que eu adquiri durante esse tempo. Assim como a senhora que teve aí o processo de ser paciente, depois vir à área da saúde. O meu foi um pouquinho ao contrário. Eu já era da área da saúde e depois eu virei paciente. Então a gente tem esse olhar diferenciado. Eu já trabalhava muito com a humanização, eu já fazia todo esse tipo de atendimento diferente. Porque muitas vezes quando você está dentro da área da saúde, você só pensa no paciente na alta. A gente tem que pensar no pensamento do paciente, de como ele vai ser tratado, da entrada até a saída. Então aconteceu de que quando veio o meu diagnóstico, eu pensei em começar a usar as redes sociais de alguma forma, para que eu trouxesse essa humanização para as pessoas. Por quê? Hoje a gente encontra diversas informações, diversas fake news pela internet, e é no senhor Dr. Google muitas vezes, né? Então eu decidi tentar trazer um pouco do meu conhecimento e aprimorar com as informações que eu conhecia, e aí, por acaso, eu acabei conhecendo a Abrale. Nesse momento que eu conheci a Abrale, só somou um pouco mais do meu carisma que eu coloquei no meu conteúdo, que é falando sobre o meu dia a dia, a minha rotina, de como é ser um paciente. Então eu vou mostrando para todo mundo ali nos meus stories, no meu feed,
como que é o processo de quimioterapia, o cabelo caindo, e como que vai ser o processo, como que foi a descoberta, como que foi toda aquela diferença. E eu venho trazendo esse público da geração Z, que é conhecido hoje, esse público mais jovem que possui essas redes sociais, para dentro disso. E o porquê a gente não reforçar junto com a Abrale, até quando a gente vai esperar que aconteça conosco, né? O processo de um diagnóstico para que a gente possa ajudar, né? E não porque a gente não comece a ajudar de agora. Então a gente faz aí os processos para campanhas de doação de sangue, doação de medula e trazendo todo esse processo de informação e humanização das pessoas em si. A gente não precisa esperar acontecer conosco para que a gente vire uma pessoa do bem. Todos somos. A gente só precisa ali aflorar um pouquinho disso. É isso aí, eu acho super importante isso, porque a gente não tem que esperar sentir na própria pele para poder ajudar os outros, né? Todos nós podemos ter essa solidariedade. Então, para chamar a nossa próxima convidada, Duda Dornelas, paciente de leucemia mieloide crônica e membro do Comitê de Pacientes da Abrale, publicitária e trabalha também com marketing digital. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutora Marina. Estou aqui emocionada. A sua história realmente é maravilhosa e eu me identifico muito, né, com toda a sua história, né? E eu até, para quem não me conhece, pessoal, eu fui diagnosticada, né, com LMC, né, leucemia mieloide crônica, e estava fazendo exames pré-nupciais. Eu estava para casar, né, em maio. Comecei o tratamento com a quimio oral e imatinib, e eu tive, né, uma boa resposta hematológica durante o começo do tratamento, porém, depois de 6 meses, eu perdi a resposta hematológica. E como a doença ela estava em fase acelerada, meus médicos de Belo Horizonte, daqui de São Paulo, eles decidiram encaminhar para o TMO. E aí, para mim, foi um período muito difícil para eu superar tudo isso, né? E aí, só de saber essa notícia, foi tudo muito complicado. Mas, assim, a mesma forma que a sua fé, né, também a minha fé, eu também sempre comecei a buscar, né, a Deus e a superar. E a entender que nada é impossível, né, para Deus. E durante esse período, eu tive que buscar, né, realmente um doador através do Banco do Redome. A minha história foi um pouquinho diferente da sua, porque eu consegui um doador 100% compatível através do Banco do Redome. E é muito difícil, como a senhora mesmo falou, que a chance é a cada 1 a 100. Então, assim, foi um momento que é como se eu falo que eu ganhei na loteria 2 vezes, né? E eu sou muito grata, né, a esse doador, que é o Tiago, xará aqui do nosso amigo. E em novembro de 2016, eu fiz o transplante, hoje eu estou aqui 100% curada. E ele salvou a minha vida e ele teve amor ao próximo, né? Por isso que hoje eu incentivo cada vez mais as pessoas a fazerem o cadastro de medula. E um fato que eu gostaria muito aqui de compartilhar com vocês é que quando eu descobri a doença, eu tive muito, muito apoio. Não só da minha família, né, mas do meu marido também, mas através da rede de apoio ao paciente, né, no qual a minha querida médica, a doutora Nema, ela me apresentou a Abrale, e aí eu conheci todo o material, comecei a pesquisar, a entender mais sobre a doença, e também comecei a me conectar com outros pacientes, porque é fundamental a gente ter esse apoio entre outros pacientes, apesar que eu sempre gosto de falar para a gente não comparar uns com os outros, porque cada um é diferente, né? Cada doença ela tem um prognóstico diferente. Então, mesmo eu que tenho, né, tive LMC e ela virou outros tipos, e outras pessoas também têm esse tipo, cada um é diferente. Então, eu realmente, hoje, eu busquei, né, através das redes sociais, a me conectar com outras pessoas. Além do mais, eu fiz meu tratamento, né, o transplante de medula aqui em São Paulo, com o meu querido médico, Dr. Wanderson, e eu fiquei isolada, né, de todos. E naquele período, foi em novembro de 2016, a gente ainda não, as redes sociais ainda não estavam daquela forma que hoje a gente sabe que tem um poder muito grande. E ali eu comecei a me conectar com outros pacientes, eu comecei a realmente a buscar, né, mais informações, a conversar. E ali eu decidi
criar a página, que é o @valorizaravida, que eu decidi criar esse nome, né? Porque eu sempre pensei, né, que depois que eu descobri o câncer, a gente tem que realmente valorizar a vida nos pequenos detalhes. E foi até então que eu realmente eu decidi cada vez mais ajudar outros pacientes através da minha história, do meu testemunho. Então, cada vez mais a gente pensa em multiplicar essa rede. Então, hoje, tanto a Abrale, né, que tem vários projetos maravilhosos, hoje a gente compartilha notícias, a gente faz um movimento, né, quando a gente está todo mundo junto, porque todos juntos contra o câncer realmente é uma bandeira, né, que nós, né, como pacientes, temos que nos unir. Porque são muitas dificuldades que nós enfrentamos durante todo o tratamento. E não é fácil a gente estar sozinho nessa. Então, se juntos a gente estivermos, juntos mesmo, a gente consegue superar o câncer. Né? E a pandemia, né, realmente foi muito complicado para muitos pacientes. Então, eu gosto de brincar, porque quando eu vivi o transplante, eu estava, entre aspas, na pandemia em si, porque a gente tem todos os protocolos, a gente tem que seguir esse isolamento automático, né, durante o transplante. Então, eu vivi esse isolamento antes mesmo dessa pandemia. Então, eu já comecei a me adaptar a isso. Tanto que veio a pandemia e surgiu todas essas coisas. E com essa questão da pandemia, eu notei que muitos pacientes também acabaram que deixaram um pouco do tratamento de lado, que é um fato que hoje nós temos que alertar, você que está aí nos assistindo, para não deixar de você fazer o seu tratamento. Procure seu médico, sempre que você tiver alguma dúvida. Hoje em dia, a Abrale, ela tem um canal que pode estar ajudando qualquer paciente de qualquer lugar do mundo. Então, hoje nós temos vários pacientes que fazem consulta através do nosso site, do nosso canal. Então, o Comitê dos Pacientes da Abrale, realmente, ele está aí para poder ajudar os pacientes. E no nosso comitê, hoje nós temos várias patologias. Então, não tem só LMC, LLA, PTI. Então, tem vários pacientes que têm um tipo. E, através da nossa experiência, da nossa vivência, a gente tem ajudado outros pacientes, não só através de medicamentos, através da gente divulgar a vaquinha online, né, que muitas vezes a gente passa por dificuldades financeiras, e ali a gente consegue dar todo o apoio, todo o suporte para aquele paciente que realmente acabou de descobrir a doença e está naquele período difícil. Eu sou muito grata porque a minha médica me apresentou realmente a Abrale, e hoje, cada vez mais, eu entendo da importância e eu vejo o quanto que ela ajuda tantos pacientes. Então, você aí que está assistindo a gente, que realmente conhece uma pessoa que ali precisa dessa ajuda, compartilhe esse vídeo, compartilhe, né, esse material, compartilhe as cartilhas que nós temos disponíveis dentro do site, porque você vai estar ajudando outras pessoas. E o quanto a informação hoje é super valiosa. Então, assim, não só através do apoio financeiro, mas vários apoios, né? E hoje, nós também temos dentro do Comitê dos Pacientes da Abrale, um canal, não sei se a doutora sabe, que é o aniversário solidário, doutora. Você sabia que você pode fazer um aniversário solidário ajudando a Abrale? É muito legal, porque você comemora o seu aniversário e aí o seu presente você pode pedir para outras pessoas ajudarem, né, nessa campanha, que é criado um site totalmente específico para esse aniversário solidário, e automaticamente você está ajudando outros pacientes que a Abrale ajuda. Então, é muito bacana. Eu fiz agora aniversário em agosto, recentemente, participei desse aniversário solidário, e eu vi o tanto de pessoas que realmente acolheram essa ideia e que automaticamente ajudou muitos pacientes. Eu fiquei muito feliz pelo carinho de cada um que realmente ajudou. E você que está aí nos assistindo, é muito fácil para você, se quiser fazer esse aniversário solidário, é só você entrar em contato nos nossos canais, das redes sociais, principalmente no nosso Instagram, @Comitê dos Pacientes da Abrale.
e pode nos procurar, porque nós vamos passar todas as informações. Além disso, nós participamos com lives informativos, com médicos, profissionais, com pacientes, inclusive, e através deste canal a gente tem ajudado muitos pacientes. Então é muito legal essa rede, ela é uma rede que está aí para poder conectar com outras pessoas e eu vejo o tanto que é legal esse seu trabalho, doutora, porque você também já faz esse trabalho na sua rede social, conecta os pacientes através da sua história, que é linda, e eu assim sou muito grata, né, por poder te conhecer, eu sou muito grata à Abrale, né, por ter me convidado aqui, hoje estar presente. Participei também do canal da TV Abrale, eu fui a última apresentadora, e ali também no canal do YouTube da TV Abrale, tem vários conteúdos maravilhosos, tem vários profissionais que estão ali, inclusive a doutora participou também de um vídeo, exatamente, então assim, com a Amanda, então assim, foi muito legal. Então, se você que ainda não segue o canal do YouTube da TV Abrale, se inscreva no canal, curta, porque ali você vai encontrar várias informações legais e você pode compartilhar com outro paciente que está ali precisando. Então, eu achei muito legal essa ideia, por isso que todos juntos contra o câncer, porque juntos nós vamos vencer e ajudar outras pessoas, que esse é o propósito, né, de todo o projeto. E eu queria, né, hoje agradecer também a todos que estão aqui, a Ita também, que é a nossa coordenadora do comitê, e a todos os outros pacientes que também participam conosco do Comitê dos Pacientes da Abrale. Não vou nem nomear todos, porque é difícil a gente falar. E também agradecer a todos os meus médicos, a equipe médica, doutor Wanderson, doutora Nelma, que sempre me acompanharam, a equipe, meus familiares, meu marido e meus pais. E eu sou muito grata a todos aqui, vocês, por estar aqui. Duda, você tocou num assunto assim, que eu acho extremamente importante, que é essa rede de apoio, né? Porque eu vivi na própria pele, igual todos aqui, e tive essa rede de apoio tão forte, assim. Eu digo rede de apoio familiar, de amigos, e também de organizações como essa, como a Abrale, que é tão importante. E eu lembro de quando eu estava internada, a Abrale ia me visitar, entregar os folders, os panfletos, explicar sobre a minha doença, lá em Goiânia, no Hospital Araújo Jorge. Então, o quanto isso foi importante também para o meu tratamento e para a minha cura. E agora eu quero chamar aqui o Tiago Brasileiro, ele é engenheiro e também paciente de leucemia mieloide crônica, membro do Comitê de Pacientes da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a Abrale. Pode vir, Tiago. Olá, boa tarde a todos, né? Muito obrigado, doutora Marina, Duda, Heitor, foram brilhantes, eu emocionado aqui com cada história, com cada depoimento, né? Não tem como se emocionar, né? Obrigado ao movimento TJCC, todos juntos contra o câncer, obrigado à Abrale, obrigado ao nosso querido e sempre especial Comitê de Pacientes da Abrale, um comitê criado por pacientes ativistas, né, pacientes que se preocupam, que querem fazer o bem, que são especialistas em multiplicar o bem. Esse é a nossa grande, né, qualidade, a nossa grande vontade, multiplicar esse bem, porque cada qual tem sua característica, tem seu perfil. O meu, por exemplo, eu costumo falar que a nossa vida perde significado, a nossa existência perde significado se não for para a gente ajudar ao próximo, né? Eu acho que cada qual pensa mais ou menos da mesma forma, porque ajudar ao próximo é fazer o bem, e fazer o bem faz bem. E eu penso também que não basta a gente ser bom, a gente tem que ser do bem. Então, pensando em tudo isso, pensando no protagonismo do paciente oncológico, não tem como ser protagonista numa vida oncológica, numa jornada oncológica, sem contar com apoios, sem contar com essas pessoas, essas associações, institutos, com as redes, né, com todas as alternativas tecnológicas também, que nos trazem para esse universo, para essa jornada, e fazem com que a nossa jornada fique mais leve, né? Que a gente sinta um peso menor e a gente comece a refletir e minimizar um pouco, de forma responsável e prudente, a nossa patologia, fazendo com que as outras pessoas, os outros pacientes, consigam se sentir
aliviados, né? Tenham esse fardo mais leve, né? E a gente consiga ajudar a muitos a salvar vidas. A gente tem a nossa vida salva, a gente recebe esse acolhimento e vamos colocar em prática, vamos acolher, vamos lutar. Né? Vamos em frente. Não tem como não falar, não trazer esse conteúdo aqui daquela associação que ajuda a salvar milhões, centenas de milhares de vidas, daquela associação que salva minha vida diariamente e que salvou minha vida desde 2017, quando eu fui diagnosticado com leucemia mieloide crônica. E que eu respeito muito, e eu costumo falar, e sempre que eu tenho oportunidade, que é o lugar que, para mim, tem mais gente especial por metro quadrado. Né? É a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a nossa queridíssima Abrale. Para falar sobre a Abrale, vamos falar sobre a associação. Ela foi criada em 2002, recentemente fez aniversário, completou 19 anos. A Abrale é pautada, né, por missão e valores. Né? Ela ajuda pacientes em todo o país, né, dentro de alguns valores. Trabalhamos para melhorar o acesso ao diagnóstico e tratamento, à qualidade de vida de pessoas com câncer do sangue. A gente tem que entender que existem diversas patologias e é muita gente precisando de ajuda hoje, com a missão de oferecer ajuda e mobilizar parceiros para que todas as pessoas com câncer e doenças do sangue no Brasil tenham acesso ao melhor tratamento. Quanto aos valores, compreendem amor, ética, profissionalismo, cuidado integral, igualdade, acolhimento e fé e união. Eu costumo dizer também que é tudo muito caprichado na Abrale. É muito importante. Tudo isso aqui que a gente vê, a gente percebe no dia a dia, na rotina, no dia a dia dos colaboradores, nas visitas que a gente faz, nos materiais que a gente vai ter a oportunidade de ver aqui agora. Os pilares são compostos por apoio ao paciente, educação e informação, políticas públicas, pesquisa e monitoramento. O apoio ao paciente é muito importante a gente falar sobre ele, porque a gente busca demandas que participem, que nos tragam a oportunidade de colocar em prática os projetos da Abrale. Então, o apoio ao paciente hoje eu considero, e acredito que todos hoje que enxergam a associação, que conhecem a associação, como o coração da Abrale, né? É aquela parte, aquele projeto que traz todas essas demandas. Um departamento formado por profissionais especializados em saúde para atender a todos os pacientes do Brasil, esclarecendo suas dúvidas quanto ao câncer e ao seu tratamento, e também oferecendo apoio psicológico, jurídico, nutricional e segunda opinião médica. Muito importante também falar sobre as políticas públicas, né? As políticas públicas que entram em questões, as necessidades com advocacy, né? Para que junto aos governantes, né, aos representantes, aos que trabalham com a saúde no Brasil, a gente consiga resolver todos os problemas quanto a atendimentos, né, procedimentos, exames, tratamentos, medicamentos que todos os pacientes precisam. É muito comum, por exemplo, chegarem demandas para a gente, né, principalmente no comitê de pacientes, de pessoas, por exemplo, pacientes precisando de doação de medicamento, né? E essas doações simplesmente não podem chegar assim, Tiago, Duda, Heitor, Itaciara, preciso do medicamento tal, e a gente acaba dentro de uma rede de relacionamentos conseguindo esses medicamentos. Não adianta a gente fazer só isso. Eu costumo falar com os pacientes que é muito importante entrar em contato com a Abrale, passar essa demanda, para que essa demanda chegue na pessoa correta, para que as políticas públicas entrem em ação, para que os responsáveis pelas políticas públicas entrem em ação e a gente consiga assim não apagar aquele foco do incêndio, apagar o problema como um todo, né? Resolver. Tá faltando medicação no hospital X. Ok, não adianta só eu resolver o problema do paciente um mês, né? E o outro mês, como é que ele vai ficar? Se o fornecimento continuar interrompido, não é isso? Então, quanto à pesquisa e monitoramento, a mesma coisa, né? A gente precisa divulgar esses dados, né? A gente precisa saber como que anda esse perfil dos pacientes oncológicos, né? Por exemplo, leucemia mieloide crônica, que é a patologia que eu tenho desde 2017. A mesma patologia da Duda, né? A leucemia mieloide crônica, existe um material incrível, né, do Observatório de Oncologia, né, onde a gente consegue entender desde a faixa etária, por exemplo, né, qual o percentual de homens com leucemia mieloide crônica, de mulheres, qual o percentual de pacientes que se tratam pelo SUS, né, por plano de saúde, né, como, infelizmente, né, qual o prognóstico, né, quanto tempo, né, de vida, né, mas a gente não vai falar aqui de finalidade, né, a gente vai falar de prosperidade, mas a gente, infelizmente, precisa conhecer esses dados para saber de que forma que as pesquisas precisam continuar nos ajudando, né.
Educação e informação. Utilizamos diferentes canais para levar o paciente informações sobre as doenças. É muito importante, a gente vai falar e vai repetir muito sobre a função de empoderar, de levar conhecimento, né, a esse paciente. Afinal de contas, o paciente precisa que essas informações cheguem de forma redonda. O paciente fala a mesma língua de paciente. Todos nós aqui somos pacientes. Hoje, a Marina Aguiar é doutora, né? Mas ela foi paciente e é uma eterna paciente também, né? E a gente aqui está aqui envolvido, todos nós somos pacientes, sejam com patologia ou porque temos paciência, né? Para lidar com os pacientes. Então vamos em frente. A nossa causa é gigante. Todo mundo já conhece a Abrale de alguma forma. Eu, em 2017, fui apresentado à Abrale também, assim como a Duda. Na mesma clínica nós fazemos tratamento, inclusive. O médico que me atendeu, olha, não busque informação no Dr. Google, e isso eu levo para mim até hoje, e eu levo para os pacientes. Procura a Abrale, eu não esqueço dessa frase, né? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar eu levo, e desde 2017, não à toa eu estou aqui hoje por causa disso, porque aos poucos eu me engajei, eu procurei as redes sociais, e vamos falar sobre isso também, e cheguei na Abrale, né? O nosso alcance desde 2002, oferecendo apoio gratuito a pessoas com câncer, já chegou a mais de 50 mil pacientes e familiares beneficiados gratuitamente. Mais de 20 mil médicos e profissionais de saúde já foram capacitados por meio de programas da Abrale. Atuação nacional com presença em mais de 273 centros de referências no país. Comitê médico e multidisciplinar. É muito importante. A gente sabe que a gente tem câncer, a gente trata um câncer, a gente lida com pessoas com câncer. A gente sabe que não é só a oncologia que está envolvida. Eu tomo um medicamento, por exemplo, que pode me trazer problema cardíaco. Eu tenho que ter essa noção de que outro profissional a qualquer momento pode entrar em ação. Um nutricionista, um fisioterapeuta, né, a odontologia também é importante, né, o serviço social, a terapia ocupacional, especialistas renomados na oncohematologia dos principais centros de tratamento do país nos ajudam a validar conteúdos. Esses conteúdos são validados por um comitê médico, por exemplo. A Duda falou das cartilhas, né? O conteúdo das cartilhas, por exemplo, dos nossos manuais aí da LMC, da LLA, do linfoma, do mieloma, da mielofibrose, da PTI, e enfim, né, uma série de patologias abraçadas pela Abrale são validadas por um comitê médico. O conteúdo do site também, sobre doenças da Abrale, sobre as patologias abraçadas, também é validado por um comitê médico. Um comitê médico super especial, vale a pena, entre no site, conheça o nosso comitê médico de forma mais detalhada. Principais projetos de suporte ao paciente. Existem dezenas de projetos, né? A gente listou aqui os principais, porque aqui o nosso foco, a nossa oportunidade, né, falar sobre pacientes, né? Durante o congresso inteiro vocês vão ter a oportunidade de ver muita coisa, ouvir muita coisa, assistir. Esse conteúdo vai estar à disposição de vocês. Mas a gente listou alguns: o apoio ao paciente, projeto da DOI, campanhas de educação em saúde, a TV Abrale, a revista da Abrale, a AbraleCast, telemedicina. Vamos falar rapidinho aqui sobre o apoio ao paciente, né? Bem, né, tudo que está aqui nesse slide eu já falei um pouco, mas é muito importante a gente repetir, porque a repetição tende a uma hora chegar próximo da perfeição. Comitê médico e multiprofissionais, para que o paciente possa ter acesso a um diagnóstico preciso. A gente precisa de um comitê médico, a gente precisa de atendimento em terapias de suporte, acolhimento em todo o país por meio de representantes regionais, segunda opinião médica, humanização do atendimento pediátrico, apoio jurídico, apoio psicológico, projeto bem-estar. Tudo isso está dentro do apoio ao paciente. Uma equipe fantástica, que está sempre disposta, que não mede esforços. Eu vivo isso diariamente, não tem hora para a grande maioria. É essa vivência do dia a dia mesmo, de conversar, de conviver, de viver o paciente, de também passarem por apoios psicológicos, né? Porque os profissionais também precisam, para nós que nos envolvemos com esse protagonismo, com esse cuidado com o paciente, também precisamos passar por cuidados psicológicos, e está aberto também aos colaboradores, aos voluntários da Abrale passar por esse atendimento. Não é fácil, mas a gente insiste porque é a nossa missão.
Ainda referente ao apoio ao paciente, alguns números, né? São 10 representantes nas principais capitais do país, né? Eles participam de eventos e jornadas, acolhem pacientes, realizam campanhas em hospitais e centros de tratamento, estabelecem parcerias com as UBSs, né, as unidades básicas de saúde, de forma ampla, tá, gente? De forma geral. 14 cidades visitadas, né? Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Juiz de Fora, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Aqui, né? 10 representantes regionais, 9 estados, 65 centros de tratamento. Né? Eu sou voluntário, sou paciente de leucemia mieloide crônica voluntário. Nem por isso deixo de me envolver totalmente com todos os representantes praticamente da Abrale. Alguns pacientes, o pessoal da Abrale, quem eu tenho mais contato até brinca com essa situação, porque muitos pacientes acham que eu trabalho full time na Abrale, né? Eu sou voluntário, né? Eu tenho o meu trabalho, eu sou engenheiro, trabalho no setor comercial, tenho família, 2 filhas para criar, moro na Bahia, nem moro em São Paulo, mas isso não me impede de trabalhar. Eu estou falando isso, trabalhar voluntariamente, de servir, de ajudar a salvar vidas. Eu estou falando isso porque você também que está nos assistindo pode perceber o quanto é importante, o quanto não é um bicho de 7 cabeças ajudar a salvar vidas, trabalhar mesmo que a distância em prol do salvamento de vidas. Projeto Dodói, né? O projeto Dodói é o xodó, né? De muita gente, a gente está aí satisfeito, está chegando aí o projeto Dodói, breve está aí, né? E o projeto Dodói é um projeto lindo, né? É um projeto que acolhe crianças do Brasil inteiro, hospitais, né, instituições. É um projeto em parceria com o Instituto Maurício de Souza, né, onde visa trazer, né, uma abordagem de forma lúdica, né, os conceitos sobre a doença e tratamento, ajudando a criança a expressar suas necessidades e enfrentar as dificuldades do período. Eu já fui embaixador do projeto Dodói, pretendo ser novamente esse ano. E venham também, saibam como é ser e procurem, vai ser muito bem-vindo. Todos estão abertos a serem embaixadores do projeto Dodói. Precisamos que essa rede aumente. Quanto mais gente nesse grupo, melhor. Né? O projeto Dodói é fantástico. Sigamos agora com o projeto da telemedicina. A tecnologia está aí e a pandemia trouxe essa possibilidade. Trouxe essa possibilidade da gente estreitar esse laço de forma virtual. Né? O ano passado, por exemplo, eu participei desse congresso com muita honra, né, de forma remota, né, porque esse congresso passou a ser digital depois da pandemia. Né, e eu acredito que veio para ficar, é capaz de acontecer o presencial e o digital, porque foi um sucesso e esse também está sendo já. Né, da mesma forma que os médicos começaram a fazer cada vez mais teleconsultas. A pandemia, né, estar com a Covid aí no ar, né, trouxe essa necessidade de isolamento. Né? Então, a telemedicina veio como, né, um super projeto que chega na Abrale hoje, né, já com uma demanda enorme, né, mas está aí. Né? Dificuldades, desafios, é com a gente mesmo. Facilidade no atendimento médico especializado para pacientes com câncer e doença de sangue no Brasil. São 2 tipos de atendimento à distância. A teleorientação, onde os pacientes receberão orientações básicas quanto à doença, sinais e sintomas de tratamento. E a teleconsulta. Nesse atendimento é possível a indicação e prescrição de exames que o paciente deverá solicitar junto ao seu médico de origem. É muito importante saber que em ambos os casos o diagnóstico precisa ser confirmado, precisa estar confirmado. Né? Esse é o projeto de telemedicina. Dentro das campanhas de educação em saúde, é muito importante falar novamente sobre alguns pontos que a Duda já falou. E que o Heitor também, porque acaba que a gente se envolve nessa rede. Eu iniciei esse trajeto, desde o diagnóstico a estar aqui hoje, justamente buscando essa rede de apoio, justamente buscando onde eu vou conseguir informação de forma qualificada, de forma atualizada, positiva, porque informação negativa a gente tem de sobra e é muito comum as pessoas enlouquecerem com o famoso Dr. Google. Então eu sempre indiquei e oriento no site da Abrale informação mais atualizada, positiva, confiável. E nas redes da Abrale, Instagram, Facebook, Twitter, TV Abrale, YouTube, né? Hoje, por meio de nossos canais de comunicação, levamos informações aos milhares de pacientes de todo o Brasil.
É muita gente. No Facebook, por exemplo, são mais de 200 mil seguidores. Cerca de 6 milhões de pessoas alcançadas e 1 milhão de pessoas engajadas anualmente. No Instagram, mais de 48 mil seguidores. Cerca de 1 milhão de pessoas alcançadas e engajadas anualmente. Twitter, mais de 4.300 seguidores. E no site, mais de 1.600 acessos ao longo do ano. Com foco na busca por informações sobre doenças. Ainda dentro desse conceito de levar informação para o paciente, porque o paciente informado é paciente empoderado, a gente fala sobre as cartilhas, os manuais, né, de cada patologia, que está disponível de forma digital também. Ou seja, não é um bicho de sete cabeças, não é complicado ter acesso a esse manual. Da mesma forma que hoje a gente está usando essa tecnologia, vamos usar o arquivo digital PDF, se necessário a gente consegue impresso também, mas eu acredito que essa forma digital é fantástica e todos estão disponíveis para vocês no site da Abrale, né, acessando o link das patologias das doenças. Então, material para mieloma múltiplo, linfoma do manto, linfoma não Hodgkin, LLA, LMA, LLC, LMC, mielofibrose. Enfim, são todas as patologias que a Abrale hoje abraça. A TV Abrale, eu tive a honra também de participar, de ser apresentador. Foram 16 vídeos, se eu não me engano, né? Eu tive a oportunidade justamente por causa do momento que vivemos, porque eu moro na Bahia, né? Então geralmente facilita para quem está aqui em São Paulo, mas a distância, né, facilitou, né? A pandemia facilitou e me deu essa oportunidade. Por isso que eu falo, a gente tem que entender que existe um lado bom de tudo na vida, né? Se não fosse a pandemia, eu não teria a oportunidade de apresentar a TV Abrale, falar com os pacientes olho no olho, aprender bastante também e entrevistar médicos fantásticos da rede que nos apoia, nos abraça, dos parceiros aí, principalmente médicos do comitê médico também. A Duda também foi apresentadora, né, uma das mais recentes. E os números são impressionantes, né? São mais de 200 episódios transmitidos desde os lançamentos, são muitos vídeos, muito conteúdo. Os próprios pacientes são entrevistadores, é essa a oportunidade. Muitas pessoas pensam assim, como que eu posso ajudar? Só tem espaço para um ou outro, não é assim que funciona. Chega mais, cola em nós, né? Como o nosso querido Glauco fala. Cola em nós que a gente tem um lugarzinho para todo, tem serviço para muita gente. Quer trabalhar? Venha nos ajudar, venha ser voluntário. Né? E a TV Abrale é fantástica. São 200 vídeos, são mais de 200 episódios, pacientes como entrevistadores, mais de 58 mil inscritos no canal da Abrale. Quem não se inscreveu ainda, vai lá, acessa o canal, playlist, se inscreve. A maior audiência foi com mais de 309 mil views no mesmo vídeo, mais de 2.900 views na playlist inteira. A playlist inteira com todos os vídeos, né, da TV Abrale. É muito importante. Recentemente também foi criado, né, um podcast da Abrale, né, a AbraleCast, né, onde as pessoas os pacientes, né, o público de forma geral, tem condições de a partir de áudio ouvir em qualquer plataforma streaming, né, esse mesmo conteúdo. Então é mais uma opção, é mais um canal aberto, ou seja, a informação está aí, solta no ar, a gente pega de qualquer forma, ou na TV Abrale, ou na cartilha, no manual, ou no site, ou no AbraleCast. A revista Abrale também é fantástica, né? Então, para ter acesso à revista impressa, a publicação dela é trimestral e para ter acesso e é distribuída aos pacientes cadastrados na Abrale. É muito importante falar que todo o conteúdo, né, atualizadíssimo, alguns depoimentos, né, informações do Observatório de Oncologia, enfim, tudo é compilado num documento fantástico, numa gracinha de material disponibilizada a cada 3 meses e também disponível em formato PDF. No site da Abrale tem como você baixar as edições da revista em PDF. Uma associação que ajuda a salvar vidas, né, há 19 anos, né, que trabalha com excelência, com foco no paciente, né, visando o melhor tratamento, as melhores condições sempre, né, inevitavelmente vai ser muito reconhecida, né? Então, né, expondo aqui alguns prêmios, reconhecimentos e certificações, principalmente uma certificação recente, né, que é a certificação, é um selo que traz, né, para o perfil da Abrale, né, um perfil de uma das melhores ONGs para doar
do Brasil. Então vamos seguir em frente. Esse slide aqui é muito interessante, gente. A gente não poderia chegar ao fim dessa apresentação sem falar de forma minuciosa, detalhada, sobre o cuidado centrado no paciente, né? Essa informação aqui está de forma mais completa numa publicação do dia 11 de março na revista online da Abrale, que é outro canal que chega semanalmente, né, em nosso e-mail cadastrado na Abrale. É uma publicação feita por nossa super inspiradora Merula Stigl, né? Ela falou sobre cuidado nossa presidente, super inspiradora, cuidado centrado no paciente, né? E a intenção é que a gente traga o paciente para esse centro, né? Que o paciente perceba que ele é o principal interessado e que nós também tenhamos essa visão. O paciente é o principal interessado, mas essa colaboração mútua precisa existir, né? São soluções complexas, cada vez mais necessárias, né? Diagnósticos precisos e precoces, monitoramentos desses resultados, para que a gente precise entender por que o resultado não está vindo, por que a resposta não está vindo, por que a cura não chegou ainda. Então a gente precisa que esses dados sejam analisados. Que impacto econômico tem isso, né? O paciente é o mal interessado, muito importante envolvê-lo e colocar suas necessidades no centro das decisões sobre a saúde. Referente ao diagnóstico facilitado, que é a primeira necessidade para a gente colocar esse paciente no centro, né? Para a gente buscar ele e falar assim, olha, cuidado centrado no paciente. Essa comunicação franca, amorosa, humana, respeito, minimização, retardo, diagnóstico e tratamento. O que acontece hoje, infelizmente, em muitas situações? A gente percebe que não existe uma homogeneidade nesse tratamento. Infelizmente, alguns profissionais da saúde, né, alguns centros de saúde, alguns, né, não vamos generalizar, ainda precisam dessa busca. É por isso que a gente está aqui, para melhorar. A gente está aqui para que essas informações circulem, porque nós estamos todos juntos contra o câncer, né? Então a gente precisa que essa comunicação seja cada vez mais franca, que o paciente tenha acesso. Por exemplo, tem pacientes, né, que chegam para mim falando que eles não conseguem ter acesso ao exame deles, que lá onde eles fazem o exame não imprimiram para ele e não dão o exame para ele. Não é bem assim. A gente sabe que nós temos direito aos nossos exames, né? Você, paciente que está nos assistindo agora e não consegue pegar seu exame, você saiba que você tem direito ao seu exame. Essa informação tem que estar clara. E se de repente você viaja, por exemplo, semana que vem, e seu exame vai estar onde? Vai estar lá no computador, né, do médico, da secretária dele. Não é assim que funciona. A gente precisa também que alguns profissionais, algumas situações sejam evitadas, talvez pela correria ou talvez por necessidade de aprimoramento, né, de reciclagem. Alguns pacientes recebem a informação sobre o tratamento de forma minimizada. Não é bem assim, mas relaxa, isso vai passar. Às vezes é algo sério que está acontecendo e o diagnóstico precoce salva vidas, né? Informação, né? Informações sobre doenças e tratamentos de forma clara, flexibilidade de consultas e exames. A gente sabe que não é simples fazer um exame, principalmente para quem está no nosso Sistema Único de Saúde, fazer um tratamento da forma que deveria ser. Na leucemia mieloide crônica, por exemplo, né, a gente faz um exame, né, PCR, né, que é muito conhecido hoje, a Covid, todo mundo fez PCR, mas a gente faz com outro objetivo, né, de analisar uma resposta molecular. O protocolo diz que a gente faz a cada 3 meses, tem gente que nunca fez ou faz a cada ano, né? Então essa é uma das nossas lutas, né? O atendimento multidisciplinar, já falamos aqui da necessidade de envolver outros profissionais para que esse processo seja cada vez mais completo, mais qualificado, né? E que essa cura, que a gente salve realmente vidas. O impacto financeiro, né? Como o tratamento afetará as finanças do seu lar e sua subsistência? Pode determinar se ele terá condições de aderir ao tratamento proposto, sobreviver à sua maior preocupação, mas o paciente deve se sentir compreendido e acompanhado. A gente sabe hoje que tem, dentro desse contexto aqui, a gente vem falando sempre aí nos bastidores sobre a questão da recolocação profissional. Existem pacientes que foram hoje demitidos, que perderam seus empregos por serem pacientes oncológicos e não conseguem retornar ao mercado de trabalho. Não é uma missão simples. Existem várias oportunidades e várias discussões acontecendo a respeito desse assunto. Então,
Então, existe um impacto financeiro, existem profissionais que tiveram um salário reduzido ou passaram por humilhações, estão acionando a justiça, o Ministério do Trabalho. Então, existe um impacto financeiro, desde o micro ao macro, né? Existe o dia a dia, porque o seu rendimento não diminuiu, consequentemente, se você é comissionado, por exemplo, ganha fixo e comissão, sua comissão diminuiu, você passa a vender menos, por exemplo, e aí você ganha menos. Consequentemente, isso impacta a sua finança, a sua casa, da mesma forma que você pode ser demitido a qualquer momento. Na primeira oportunidade que a empresa tiver, só para não ter passivo trabalhista, você pode ter esse impacto financeiro também. E esse empoderamento, né? Esse empoderamento é muito importante, né? É essa busca por associações de pacientes são importantes, aliadas para dar voz às necessidades não observadas dos pacientes, além de contribuir para esse empoderamento deles e de seus familiares. Na Abrale, nossa atuação é nacional e temos inúmeros programas que incluem apoio ao paciente, conscientização e informação, capacitação de profissionais de saúde e dos médicos, levantamento e monitoramento de dados e mobilização política em defesa dos direitos dos pacientes. É muito importante a gente perceber o quanto a gente precisa nos empoderar a cada dia. A gente precisa colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente recebe de informação. Os materiais estão aí, a informação está aí, repito, no ar. A gente tem que capturá-la. É manual, é TV Abrale, é AbraleCast, né? Enfim, é comitê médico, é comitê de pacientes da Abrale. Eu repito, paciente fala a mesma língua de paciente. Não se sintam isolados. Estamos aqui todos nós, pacientes, né? O comitê de pacientes está aí aberto a vocês. A Abrale sempre esteve aberta a todos. O movimento todos juntos contra o câncer de forma ampla, mas a gente dentro do cenário oncohematológico agora, dentro do cenário oncológico, a gente está aqui para abraçar a todos. Então, abrace essas oportunidades de buscar informação, de compilar isso, de colocar em prática. Vamos ajudar a salvar vidas, né? Vamos ajudar a trazer esse propósito de sermos multiplicadores do bem. Obrigado pela oportunidade de melhorar os nossos resultados. Vamos em frente. O caminho é árduo, o caminho é difícil, mas não é impossível. A gente consegue vencer. Venceremos sempre. Muito obrigado. Bom, então vocês puderam ver aqui 4 histórias de pacientes que tiveram finais felizes, graças a Deus, mas principalmente porque a gente decidiu ser protagonista do nosso próprio tratamento e da nossa própria vida. Então, o que a gente quer fazer aqui hoje é estimular você, paciente que está aí vendo a gente, assistindo a gente, a ser protagonista da sua própria história também e ir em busca da sua cura e nunca desistir. Então, muito obrigada pela presença de todos, por ter nos assistido. Agora nós vamos responder as dúvidas que foram enviadas diretamente pelo chat da plataforma. E todos nós vamos poder respondê-las aqui agora. Comente sobre o evento nas redes sociais, usando a hashtag Movimento TJCC. Nos intervalos dos painéis, aproveite também para visitar a área dos patrocinadores, TJCC Social e dos desafios, e navegue na plataforma, faça networking e concorra a prêmios. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Thiago, Duda. Tudo bem, gente? Foi linda a palestra, né? Que coisa linda, hein? Cada história emocionante. E os projetos da Abrale também, que não tem como a gente não querer abraçar e estar dentro de todos, né? É verdade. Muita emoção, muita emoção. Bom, Estou muito emocionada aqui com todo esse painel maravilhoso. muito lindo mesmo. Eu vou começar respondendo aqui algumas perguntas que foram encaminhadas para o chat, tá bom? Bom, a Luciana Giovana me perguntou assim: doutora Marina, quais foram seus sintomas apresentados até a descoberta do seu diagnóstico? Bom, lá em 2006, eu comecei os meus sintomas com dores nas pernas, né? Nesse osso maior que a gente tem aqui na perna, que é o fêmur. Eu sentia muita dor e depois logo vieram os sintomas de febre, suor noturno, anemia. E com isso foi progredindo para muita palidez, muito cansaço, muita fadiga. E aí, por conta disso, nos médicos, eu fui encaminhada para o hematologista. E no hematologista eu fiz o exame da medula óssea, o mielograma, e fui diagnosticada com leucemia.
A outra pergunta, do Sérgio Gomes da Silva. Eu vou direcionar essa pergunta para o Tiago. Esses estados da federação que não têm representantes da Abrale, têm algum apoio da Abrale também? Bem, hoje a Abrale é bem situada. Eu vi que durante as perguntas também houve uma pergunta sobre João Pessoa, Paraíba, por exemplo, especificamente. O que acontece? Hoje a demanda é muito grande, né? Eu venho acompanhando internamente essa rotina da Abrale, né? São alguns núcleos que representam vários estados e algumas regiões, né? Então, infelizmente, no momento não existem representantes em todos os estados, né? Mas, por exemplo, o Nordeste, já que João Pessoa entrou no circuito das perguntas que eu vi, o Nordeste, exemplificando, o Nordeste é representado por Salvador, né, Fortaleza, no Ceará, e Salvador, Nordeste, e Pernambuco, Recife, né? A Nívia, lá na Bahia, Angélica, lá em Recife, e o Benevides, em Ceará, são os nossos representantes. Então, a demanda é gigante, a Abrale cresce cada vez mais, né? Os representantes, os voluntários crescem cada vez mais. Esse trabalho que a gente faz aqui, de divulgação, de colher multiplicadores do bem, faz com que a rede de voluntários da Abrale seja gigante, né? A gente não tem hoje, por exemplo, representantes em todos os estados, mas é uma rede que cada vez mais cresce. A Nina perguntou direcionado para mim. Como não se envolver muito emocionalmente com seus pacientes depois de toda a sua experiência, né, como paciente? Bom, realmente isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito comigo diariamente, mas eu tento me envolver a ponto de transmitir carinho, empatia para o paciente, né? Informação, acolhimento, consolo, mas ao mesmo tempo eu tento não me apegar muito no sentido de que saber que cada um tem a sua história, saber que cada um tem o seu caminho a ser percorrido, a ser trilhado. Por isso eu dou o meu máximo para o paciente, porque eu sei que se por acaso Deus quiser que o caminho dela seja diferente, né, e não tenha um final tão feliz assim para nós humanos aqui da Terra, né? Eu fico com a consciência tranquila de que eu fiz a minha parte, mas infelizmente essa pessoa tinha outros caminhos para trilhar e às vezes ocorre, né, da pessoa falecer, enfim. E a gente sabe, né, quando a gente estuda na hematologia, que realmente tem algumas doenças que têm um prognóstico, né, difícil de curar, difícil de tratar. Então, eu tento, assim, realmente separar um pouco, né, essas duas vertentes de profissional e a Marina pessoal, de que eu realmente, a profissional Marina, fiz tudo para essa pessoa e que, mas Deus tem um propósito para cada destino. Bom, uma pergunta aqui que eu quero fazer para o Heitor. Qual a importância, Heitor, do papel do paciente ser protagonista do seu próprio tratamento? E para a Duda também, né? Acho que é importante isso. Acho bom. Legal essa pergunta, doutora. E é muito engraçado porque nós conversamos hoje, né, aqui nesse bate-papo, mas também no dia da gravação da palestra, o quão importante cada história é, o quão importante cada pessoa consegue fazer, assim como o Thiago acabou de mencionar, esse ativismo do paciente. E eu me descobri ativista através desse meio de não querer focar só em mim, mas em outras pessoas, em ajudar outras pessoas. Como eu já sempre trabalhei na área da saúde, sou formada em enfermagem, gestor de saúde há 8 anos, né, como eu mencionei na palestra, antes de acontecer tudo comigo, eu já estava na área da saúde, então eu tinha que esse dom, eu só não sabia meio que trabalhar ele, e aí acabou vindo o diagnóstico da doença para acabar me mostrando que eu precisava falar um pouco mais, utilizar um pouco mais dos meus meios. Foi através disso que eu comecei a usar a minha rede, né, o Oi Sou Heitor, o meu diário, a contar. E nessa importância do ativismo, eu percebi que eu acabo alcançando pessoas de todas as idades, informações. E é o que eu mencionei na palestra e volto a repetir. A gente não precisa esperar sermos pacientes para doar, para ajudar, para ser um voluntário ou para conhecer uma ONG e se prestar o serviço a ela ou estar ali divulgando a informação. Eu costumo brincar, né, até com os próprios pacientes.
eu não faço doação de sangue, eu não dou medula, mas eu compartilho informação. Eu tô aqui para isso. Alguns pacientes não vão ter o dom ali, né? A gente pode brincar assim de dizer que é o dom de ser ativista, de vir até as câmeras, porque para mim também é um destravo, né? Todas as vezes que eu preciso ir para frente das câmeras, contar um relato ou até falar sobre algum tipo da doença que seja minha. Então a gente vai trabalhando isso. Mas essa pessoa que não conseguir vir à frente às câmeras, que ela tenha a atenção de que o ativismo também é você compartilhar a informação, de você levar a informação certa, de você acompanhar as redes. Então, assim, os pacientes aí que estão acompanhados pela Abrale, que não só utilizem o serviço de dentro da plataforma, mas que também compartilhem para que outras pessoas venham ser ativistas conosco, né? Você não precisa ser só o paciente para ser o ativista. É importante a gente falar sobre o protagonismo do paciente, porque isso acaba, às vezes, até eu brinco, né? De esquecer que eu sou o paciente, né? Eu falo com tantos pacientes ao dia, ao longo, faço tanta assistência, direciono para a Bali, direciono para o Tiago, para a Itra, para a Duda, e acaba que a gente esquece um pouco de ser o paciente. Então, o ativismo também tem esse lado. Não esquecer de um lado pejorativo, tá? Gostaria de ressaltar isso. É esquecer daquele fato dos problemas em si. Não de deixar de se cuidar, mas também lembrar de que você é um ser humano e que você também pode continuar ajudando, mesmo sendo paciente. Complementando aí tudo que o Heitor falou, boa noite primeiro aí, pessoal, que todo mundo aí está acompanhando aqui a gente ao vivo. Realmente é muito importante, né, nós, pacientes, estarmos sempre unidos, né, porque no meu caso, eu fiz transplante de medula óssea, porque eu tive uma perda de resposta, e eu fui muito ajudada, né, durante todo o meu tratamento, principalmente pelo fato de eu moro em Belo Horizonte e eu fiz meu transplante em São Paulo. Então, eu fiquei longe da minha família, eu fiquei longe de muitas pessoas, então eu precisei daquele apoio. Então, eu tive esse apoio, não só, né, com os pacientes, mas também pela Abrale, pela minha equipe médica, que também estava aqui em Belo Horizonte. Então, essa é a importância, né, porque muitas vezes a gente passa por essas dificuldades e a gente precisa exatamente de ter aquele apoio, não só emocional, porque quando a gente às vezes passa por um transplante ou está com toda essa questão da doença, a gente passa por muitas mudanças. E com a pandemia, né, como eu falei, realmente trouxe isso para os pacientes e quando a gente se conecta com pessoas, a gente realmente cada um fica um pouco mais confortável. Então, é muito importante hoje todos nós estarmos juntos, compartilharmos, né, nossas histórias. E essa é a função, né, da Abrale, que está aí há tantos anos ajudando pacientes. E o propósito também da minha página, que é o Valorizar a Vida, foi exatamente por isso, de ajudar mesmo outros pacientes, porque eu poderia muito bem cruzar meus braços e, olha, eu estou curada e pronto. Não. Mas esse não é o meu papel, esse não é o meu propósito. Então, acho que cada um de nós que estamos aqui hoje, né, para poder conversar aqui com você que está nos assistindo, é isso. E você está ali se apoiando uns aos outros. Por isso que nós temos hoje o nosso Instagram do Comitê dos Pacientes da Abrale. Então, para quem não segue a gente lá, porque sempre nós colocamos informações super valiosas, lives com profissionais, com pacientes, porque a gente troca experiências também, porque ontem mesmo nós fizemos uma live falando com várias patologias, então não é só LMC, não é só LMA, então eu conto com você também para nos seguir. Então acho que em resumo, acho que é isso. Eu acho que todos nós aqui, né, nós 4 somos ativistas, assim, nessa parte de rede social, de levar informação, exatamente porque a gente foi protagonista do nosso próprio tratamento. A gente foi em busca de informação. E porque a gente viu essa importância, a gente está levando isso para as nossas redes sociais. Cada um aqui tem a sua. E eu lembro exatamente do dia que não só levar informação, eu como médica, né, criei a página Doutora Marina Aguiar para levar informação, mas no dia que eu comecei a contar o meu diário de paciente oncológica, aí que as pessoas começaram a me procurar, porque eu acho que é levar informação também e levar inspiração, motivação, esperança, fé, de que é possível você fazer um tratamento oncológico e se curar. Então, acho que realmente essas duas vertentes são muito importantes para quem
tá? É um ativista nas redes sociais e na internet, né? Bom, tem uma outra pergunta aqui. Do Rodrigo Silva. Como faço para fazer parte do comitê de pacientes? Sou paciente de linfoma de Hodgkin apoiado pela Abrale. Eu posso responder? Sim. É um imenso prazer receber pacientes, né? É lógico, obviamente, que a gente quer que esse comitê de pacientes cresça cada vez mais. O caminho, eu vou explicar para vocês o caminho. Siga um caminho que eu segui. Sabe, se envolvam, participem, busquem as redes de apoio, valorizar a vida, o Heitor lá no Oi Sou Heitor, né, a página da doutora Marina, a rede dela é cheia de conteúdos fantásticos. Cada patologia existem grupos nas diversas redes aí de cada patologia. Eu, por exemplo, eu entrei no grupo de LMC e de leucemia mieloide crônica e fui sendo um paciente curioso, fuçador, comecei a ajudar os pacientes lá, tirar dúvidas, interpretar exames, na hora que o paciente está para baixo, vem cá, vamos conversar, vamos no privado, enfim, fui sendo observado, virei moderador do grupo, depois administrador, pessoas da Abrale me viram, me convidaram para participar do comitê de pacientes. Esse é o caminho. Não quer dizer que tem que seguir essa receita de bolo, mas o principal é querer essa pessoa, o Rodrigo, né? O Rodrigo já quer, né? Não precisa também ter o perfil de pesquisador, de fuçador, de estudioso. Cada um ajuda quando pode. Quando a gente ama, qualquer coisa que a gente faz é bem-vinda, é muito bem-vindo. Então, e é muito bom, como a Merula sempre diz, como ela leva essa essência para a Abrale, é muito bom a gente ajudar do que ser ajudado. É muito melhor a gente poder ajudar. Então, Rodrigo, qualquer coisa me chama nas redes sociais, no privado, vamos conversar, te dou todas as dicas para você chegar no comitê, não só no comitê de pacientes, em diversos outros comitês que salvam vidas. Bom, tem uma outra pergunta aqui da Caterine, para o Tiago também. Como o paciente ativado pode auxiliar a orientar a prática do médico para efetivar a centralidade do paciente? Eu acho que ela quis dizer assim, como o paciente pode auxiliar, né, a prática do médico para ter um bom tratamento. Acho que foi mais ou menos essa a pergunta. Sim, eu entendi. O médico, é aquela coisa que eu falei, tem que ser uma essência, um entendimento mútuo de que é necessário um atendimento qualificado, né? O paciente tem que se sentir bem, o médico tem que dar o seu melhor. Então, às vezes a gente reclama muito do profissional de saúde, do centro de saúde, do SUS, do plano, mas a gente também tem que olhar, fazer nossa parte como paciente. A gente tem que saber que se a gente precisa, por exemplo, aceitar a patologia, aceitar o tratamento, entender que essa aceitação dupla é importante, a gente tem que evitar aqueles serrãozinhos. Lógico que a gente está passando por um momento delicado, mas procura um psicólogo, procura um tratamento. Eu tomo um ansiolítico, eu tomo um remedinho para dormir, eu busco todas essas alternativas que me desacelerem um pouco e que me deixem mais reflexivo, né? Então a gente tem que fazer com que tudo que seja necessário para que os médicos sigam os protocolos existentes, sejam nos planos de saúde ou no SUS, aconteçam, né? E não levar qualquer informação para a cabeça, né? Na mínima dúvida, ouça alguma segunda opinião médica, procure a Abrale. A Abrale procura se tem segunda opinião médica, telemedicina, tem tanta fonte de informação. Às vezes é uma dúvida simples, que é só entrar em contato com o apoio ao paciente da Abrale, essa dúvida é sanada. Bom, tem muitos agradecimentos aqui, agradecendo ao comitê de pacientes, agradecendo por nós, né, conseguir através da tecnologia e das nossas redes sociais cada vez mais atingir pessoas e informar. Bom, e para finalizar, uma última pergunta para vocês. Qual a importância dessa rede de apoio para os pacientes? Pode começar. A importância da rede de apoio para os pacientes. Essa nossa rede de apoio, não só a familiar, né? Mas essa nossa rede de apoio, paciente apoiando paciente da Abrale mesmo. Já que eu terminei, eu continuo e aí os meninos complementam. É mais ou menos assim. Eu gosto sempre de repetir que paciente fala a mesma língua de paciente. Interajam, é muito importante. Ontem mesmo, doutora, a gente fez um encontro virtual de leucemia mieloide crônica, né, de um grupo de WhatsApp, assim, e é isso que eu peço para vocês. Existem vários grupos, interajam entre vocês, a gente não consegue administrar, saber onde é que vocês estão. Então, nos núcleos, interajam. Ontem, por exemplo, durante o encontro à tarde,
a gente acabou descobrindo que um paciente tinha tentado suicídio há pouco tempo. Ele sentiu a liberdade, se sentiu confiável, né, confiante e seguro ali para conversar com a gente, para se abrir, se emocionou, chorou. Então, às vezes, ele não precisa estar passando por um transplante de medula óssea, por estar no limiar assim, de saber se vai seguir ou não essa existência, para poder estar debilitado emocionalmente. Às vezes ele está só com diagnóstico, né? A gente não precisa nos referenciar por ninguém. Não precisa pensar, eu quero ser igual o Tiago, eu quero ser igual a Duda, o Heitor, a doutora Marina. Seja você. Qualquer sensação que você tem emocional, busque ajuda, busque amparo, né? E se envolva. Por isso que essa rede é importante, porque eu sei o que eu sinto como paciente de leucemia mieloide crônica, né? O Heitor sabe, a Duda sabe, a senhora sentiu, né, durante a etapa de paciente, hoje médico ajudando a salvar vidas, transplantando, né, medula óssea nos pacientes. Então a gente sabe essa dor emocional ou física. Então é isso que eu quero dizer. Procure ajuda. E às vezes a ajuda está do seu lado, no próprio paciente, que é seu amigo. Ele pode te ajudar, pode ter condições, uma condição melhor de te trazer essa luzinha no fim do túnel. Eu gosto também, complementando a fala do Tiago, eu gosto também de citar essa importância, porque nós pacientes, a gente às vezes, por mais que às vezes a gente passa por uma consulta médica, o médico traz toda aquela informação para a gente, muitas vezes a gente fica inseguro, né, de algumas coisas. E a gente conversando com outros pacientes, a gente começa a ter uma confiança, né? Ontem mesmo a gente estava falando sobre a mielofibrose, pacientes antigamente eu falava que sobreviveria pouco tempo, né? E ontem estava conversando com um paciente que ele tem mais de 20 anos, né? Que ele lida aí com essa doença, né? Ele começou com trombocitемia e depois passou para mielofibrose. Então, assim, aí outras pessoas no próprio chat já falaram, nossa, não sabia que dava tanto tempo para sobreviver, etc. Então, assim, a gente não pode se comparar, que esse é um fato importante que eu sempre falo, igual a minha história. Eu tive LMC, depois ela virou, né, um caso agudo, e eu tive que ir para o transplante, mas não é todo caso que é assim. Então, assim, são vários, cada paciente tem a sua história. Então, a importância mesmo da gente estar nessa rede juntos é mesmo de compartilhar as histórias e de um ajudar o outro. Então, esse é o principal fato hoje de estarmos juntos e sempre procurar mesmo essa ajuda mútua. Nem que seja, por exemplo, uma ajuda de uma vaquinha online para a gente ajudar o outro que não está conseguindo, porque a gente sabe que cada um tem todas essas dificuldades e com a pandemia a gente também sabe que muitas vezes os pacientes eles passam por dificuldades também de ir ao médico, muitas vezes, às vezes eles procrastinam, né, por medo, por algumas coisas. Então, a gente vai conversando com um e outro e tentando realmente apoiar nos outros. Acho que essa é a maior importância de ajudar o próximo. E a Abrali, ela veio exatamente para poder unificar tudo isso. E esse evento, né, Todos Juntos contra o Câncer, realmente o nome já fala, né? Se todos juntos estiverem contra o câncer, nós somos vitoriosos. Então, acho que é isso. Legal completar aí a frase de todos vocês que participaram e da doutora também iniciando, que eu costumo brincar sempre com vocês e dizer que quando eu crescer eu quero ser igual a vocês, né? É porque a gente aprende um com os outros. E a rede de apoio, a gente é isso, é aprender. E quando a gente fala de aprender, a gente não fala só do paciente. A gente fala do profissional, a gente fala do familiar, porque eu atendo inúmeros familiares de pacientes. Então, assim, que vem chegar em mim, então é porque a minha tia, é porque o meu tio, é porque a minha mãe, o meu pai ou o meu irmão, acontece esse quesito. E a pessoa quer saber como lidar com o paciente, como tratar, como ser um pouco mais humano nesse momento tão delicado. Então, acredito que o protagonismo do paciente em si é dar voz. Como o Tiago falou, o paciente entende língua de paciente. E o familiar, que ele quer saber um pouco mais, o profissional que quer saber um pouco mais como ajudar o seu paciente, não vai ter ninguém melhor que procurar do que o próprio paciente. Então, se você tem um paciente que é um pouco mais tímido, como eu posso tentar te ajudar ali? Existem milhares de pacientes ativistas que estão aí espalhados pelas redes sociais que podem te ajudar, de alguma forma, a entender esse paciente,
também, né? A chegar a esse paciente, ou às vezes conversar ou dar um líbido, né? Eu brinco muito com o pessoal do comitê em falar assim, a gente atende muitas pessoas, nós ajudamos muitas pessoas, e essas pessoas, elas retribuem para a gente de uma forma que é trazendo outras pessoas. É uma rede que tem a crescer. Então, se você que está nos assistindo hoje é um paciente, independente que seja de leucemia, independente que seja de uma doença do sangue, entenda que você também pode ser um ativista, e se você não for, que você pode participar desse projeto, tá bom? Pacientes, profissionais e a todos. Muito obrigada também à Abralha, ao movimento Todos Juntos contra o Câncer, por esse convite incrível, por estarmos aqui todos reunidos, dando voz a um movimento tão incrível, que nós podemos se encontrar aí no ano que vem, com certeza. Bom, eu acho que é exatamente isso mesmo, essa rede de apoio é muito importante. Eu, inclusive, tive a rede de apoio da parte da Abrale na época do meu tratamento, através da representante da Abrale, Stephanie, lá de Goiânia, e naquela época o digital, né, a internet nem era tão forte assim, e marcou a minha vida do tanto que foi importante através da informação que ela levava para mim. Então, é muito importante mesmo essa rede de apoio, e quero agradecer a todos vocês que participaram hoje através do chat, mandando perguntas. Agradecer vocês também, Comitê de Pacientes, por ter me escolhido para ser a moderadora deste painel. E para finalizar, o amor ao próximo envolve entrega, atenção às suas necessidades e tolerância. Demonstrar amor ao próximo é ter empatia, ou seja, se colocar no lugar da outra pessoa, entender suas dificuldades e oferecer ajuda. Resumindo, amar ao próximo é agir para o bem daquelas pessoas sem esperar nada em troca. Em nome do Comitê de Pacientes da Abrale, gostaríamos de homenagear os integrantes do comitê que nos deixou durante esse ano. Senhora Sueli Pena, Jamerson Duarte e Juliana Santos, e a todos os pacientes que lutaram bravamente até o último minuto de sua vida. Deixamos o nosso fraterno abraço a todos os familiares e finalizamos o nosso painel com o vídeo a seguir.